Bom, hoje nós vamos falar de um gênero que, apesar de pouco conhecido pela geração atual, né, e é um gênero que nos fala muito hoje, ele sempre volta e existe não só no cinema, na TV, mas também na literatura há pelo menos 50, 60, 70 anos, até mais, que é o western, ou o faroeste. Esse é um tema interessante porque ele leva a questão do ser humano, né, da busca pela natureza, a busca pela liberdade, né, a força, a mostrar que a vontade do homem, às vezes, de se superar é maior, né, do que qualquer coisa. E é uma coisa que a gente busca, né? E é muito engraçado, assim, quem tem mais idade, que nem a gente, vai sempre lembrar não só dos filmes que passavam no cinema, das séries de TV, né, mas nos filmes de faroeste que estavam sempre, né, na sessão da tarde ou de noite, ou quando entre um filme e outro, ou entre um programa e outro, sempre colocavam, né, o Bang Bang italiana. Foi um gênero ficou super famoso, não só no cinema e na TV, mas na literatura também. É muito interessante. A gente termina não pensando nisso, mas é verdade. E se você for para pensar, a história da literatura de faroeste, ela nasceu por quê? Só para, assim, imaginando, né, o ser humano sempre teve esse conceito de procurar uma vida melhor em algum lugar, né? Então, desde o início dos tempos até agora, você tem imigrantes saindo dos seus países ou saindo das suas terras e indo para outras em busca de oportunidade. O que aconteceu no oeste dos Estados Unidos, né, uns 200 anos, 250 anos atrás, terminou gerando esse estilo, né, esse gênero literário, que na verdade se baseou nos espetáculos, né, que o Buffalo Bill fazia. Então, você imagina o que aconteceu. Os Estados Unidos, ele é um país muito... A gente não pensa nisso porque o Brasil é um país muito horizontal, né? Nós estamos praticamente todos dentro de um horário, né? Um mesmo horário, um mesmo fuso horário. Os Estados Unidos tem 4, né? Não tem 4, pensando no Havaí, mas tem 3, né? O horário do leste, do centro e do oeste, ou seja, é complicado, né? Ele é muito largo. Então, se você for imaginar, até os 1800, só praticamente o leste era civilizado. Então você teve várias corridas, né? O governo terminou indicando, e depois a própria febre do ouro, corridas para o oeste. Então as pessoas saíam do leste para procurar novas chances, né? Por terras, por dinheiro, por ouro, para uma nova vida. E como a gente vai ver, por outros motivos. Então às vezes a pessoa era procurada, mas, cara, se ela sair e for pro oeste, é uma vida nova, ela pode ser uma outra pessoa, né? Ela vai ser ela mesma, mas ela não vai ser procurada pela lei, tudo isso. Então a pessoa tinha essa chance. E o Buffalo Bill criou, né, a fama dele, o show que ele fez, glamourizou isso, né, e criou esse gênero. Né? Ele criou esse gênero, começou a ser escrito, né? Então começaram a surgir histórias de Velho Oeste nos jornais, nos folhetins, né? Na literatura pulp. Então, se você for para pensar, isso foi muito famoso no meados da década de 20, ali pelo 25, né? E até hoje nós temos quadrinhos, né? E livros. Então, se você for pensar, Tex existe desde 1948 e ainda é publicado. Ou seja, é uma das publicações mais longevas, né, a respeito. E se você considerar, por exemplo, até livros, né, o Michael Crichton, ele fez o Dentes de Dragão, que ele trabalhava o quê? Aí, o conceito de que
ao invés de você ter uma corrida por ouro, né, que realmente aconteceu, você tem uma corrida por descobertas arqueológicas indo para o oeste. E se for considerar, foi na mesma época que você tem os descobrimentos da tumba do Tutankhamon no Egito, né, da Pompeia na Grécia, quando ela voltou a ficar famosa. Então tem essas ondas, e aí surge isso também dentro do oeste, né, faroeste, ou western. E é claro que, se a gente for pensar, sempre se você vai escrever, você vai ter que pesquisar, e evidentemente que o tema se modernizou e você não pode, né, escrever como eles consideravam na época. Então é aquela coisa, assim, originalmente o conceito era um extremo machismo, né, que existia ali na época. Os índios eram considerados vilões. Então hoje você vai ter uma visão mais neutra. Evidentemente que você vai ter que retratar em parte, né, o machismo da época, porque é uma coisa que existiu, mas ele não vai ser uma coisa tão pesada, né? E assim como os índios, eles não vão ser tratados como vilões, eles não eram vilões, né? Mas vão ser tratados como pessoas que estão tendo seus territórios invadidos, né? Lembro que até tinha vários filmes de oeste, né? Índio bom, índio morto, né? Os caras falavam, tinha toda aquela coisa, e a coisa se modernizou, né? Qual jeito você pode ter, né? Se você pensar em escrever, você tem os subgêneros, né, do western, que é o clássico, que é historinha, a vila, o bandido, o tiroteio a meio-dia, né? Bem clássico, né? O de sempre, né? As fazendas sendo invadidas, e aí alguém precisando ajudar, ou pegou fogo em algum lugar. Então assim, tudo isso está dentro do escopo da história clássica, né? O cara chega ali na fronteira, está fazendo a vida dele, nasce uma cidade, essa cidade não tem muita lei, esses conceitos que vêm junto com o gênero, né? Tem um histórico que seria você pesquisar fatos e romantizá-los. Romantizá-los não é fazê-los bonitinhos, é simplesmente escrever uma ficção, né, baseado neles ou baseado nos personagens que existiram. Então, por exemplo, você vai fazer uma história contando a vida do Jesse James, por exemplo. Você pode criar, né, versões que a gente chama de licenças poéticas, né? Ou vai contar a Batalha do Alamo. Você vai contar com uma certa licença poética, você não precisa se adequar 100% ao fato, né? Então, o clássico, o histórico, você tem o romance, né? Então a mulher foi pro oeste, o homem foi pro oeste, eles se encontram, eles vão ter um romance caloroso. Então é um subgênero igual ao que está surgindo em diversos gêneros literários, como a romantasia é um romance na fantasia, né? Você tem o romance no western, né? E você tem o oeste estranho. O oeste estranho é o oeste com magia, o oeste com alienígenas, como lá o cowboys e aliens. Então qualquer coisa que você coloque dentro do ambiente de oeste, uma história de um outro elemento, né? A magia no oeste, criaturas mágicas no oeste, então alienígenas no oeste, zumbis no oeste. Quer dizer, você vai ter esse subgênero, né, o oeste estranho. Os temas, na verdade, como a gente já comentou até no comecinho, a ideia o que faria a pessoa, né, ir para o oeste. Então, tema liberdade versus civilização, né? Então você tem esse conceito né, desses conceitos antagônicos. A liberdade, você está ali longe de tudo, ou a civilização. O conceito de justiça e redenção. Então uma pessoa, como eu falei,
uma pessoa que era um bandido no leste, resolveu mudar de vida, né? E ele foi para o oeste, e ele não vai ser mais um bandido, né? Ele vai tentar ser uma pessoa honesta, vai tentar, e aí ele vai ter a redenção dele ali nessa história. As histórias de sobrevivência, então a história, por exemplo, do homem se superando, né? O homem superando a natureza, lembrando que superar a natureza não é destruí-la, superar a natureza é você sobreviver a ela, né? E temas semelhantes, né? Temas que vão trazer uma parte original que tem em nós. Então, é por isso que eu acho que o tema, né, o gênero OS termina se mantendo ainda com fãs, né? Se você for pensar em qualquer um desses subgêneros, né, você tem que imaginar, considerar, pesquisar a história dos Estados Unidos, né? Inclusive a historiografia dos Estados Unidos, como a história dos Estados Unidos é vista, né? É mudada. Então o índio que era considerado um vilão agora é considerado, não é mais, né? Então a gente não tem essas mudanças, né? A influência de outras culturas na cultura do oeste americano. Então nós temos a cultura hispânica, os mexicanos estavam muito ali no sul dos Estados Unidos. Inclusive, se você for considerar, o Texas virou um estado americano muito tardiamente, né? Ele era um território mexicano, vamos lembrar, né? Nós tivemos uma imigração muito grande de chineses para o oeste americano, buscando uma nova vida. Então você tem esse outro elemento surgindo e mostrando a sua face. Até tem um filme, aquele filme do Jack Chan, né? O Owen Wilson, que o Jack Chan é chinês, que ele é o Jack Chan, ele é o... esqueci o nome do filme. Não, é um filme, um personagem dele, que ele é... Bruce Lee. Não, ele não usava, não. Não, ele é o... o nome dele era a versão... uma versão chinesa de um dos grandes caras do western mesmo. Ah, sim, Que até o personagem eles falam, que nome ridículo, não é um homem de um herói do oeste. É verdade. E das tribos, né, das próprias tribos indígenas, você tem a cultura dos índios se mostrando. Então, por exemplo, aquele filme do Kevin Costner, como chama? O Dança com Lobos? Dança com Lobos, né? Uhum. E grandes figuras, como o próprio, a gente já citou, o Buffalo Bill, o Jesse James, o Billy the Kid, né, a Jane Calamidade, assim, verificar e trazer elementos desses personagens para suas histórias, né? Lembrando que os personagens como qualquer gênero, né, os personagens do western, eles são muito característicos, né? Então, normalmente os protagonistas são sempre íntegros, eles são sempre aqueles caras bonzinhos, justos, né, que vão lutar até o fim pelo que eles acreditam. E evidentemente que você vai ter os personagens egoístas, veja bem, em lugar nenhum tem. Mas você tem que entender que o personagem que é egoísta, que não busca ajudar o seu vizinho, ele vai aprender uma lição. Então, por exemplo, quando a gente fala de justiça e redenção, os personagens egoístas vão sempre aqueles personagens que vão ter que se redimir no final, porque a pessoa que eles falaram mal ajudou eles, né, apesar de eles terem falado mal da pessoa, né? E isso é interessante, de novo, esse é um dos motivos do tema se manter atual, porque as pessoas gostam de ler sobre isso, né? Então, como a gente falou, apesar do machismo, você tinha mulheres fortes, e o conceito das mulheres fortes era que para você estar numa situação ali no meio do nada, né, apesar de você ter esse conceito de machismo, a mulher tinha que ser uma mulher forte, de verdade, né? Então, é aquilo que realmente eram mulheres poderosas, eram mulheres que
acompanhavam seus maridos, já ajudavam seus maridos e faziam a parte delas para que eles pudessem fazer a parte deles. Aqueles foras da lei, bem padrão do Oeste, né? Aquele cara que se juntava em bando, ia roubar, tinha o nomezinho dele ali com aquele cartaz de procura-se no correio, né? Colocava lencinho em cima da cara, padrão, assim, como o Chico falou, Jesse James, Billy the Kid, era a cara do Oeste, né? Aqueles xerifes bem rústicos, né, que atiravam primeiro e perguntavam depois, né, que a justiça era feita pela própria mão do xerife. Até se você for para pensar, nem toda cidadezinha efetivamente tinha um juiz, então esse juiz às vezes tinha que ir de um lugar para o outro para fazer justiça, enquanto ele não tivesse, às vezes a justiça era feita sem ele estar ali, né? E os caçadores de recompensa. O caçador de recompensa é uma figura bastante comum no Oeste, porque apesar deles buscarem os bandidos, eles eram odiados pela população, porque os bandidos eles tinham uma certa fama, né? Até por esse conceito, como a gente está comentando, comentou do Buffalo Bill e dos espetáculos, não sei o quê. Os bandidos eram meio que idolatrados, né? Eles eram famosos. Então, se você era uma pessoa que caçava esse tipo de gente, você terminava sendo uma pessoa que as pessoas não gostavam, né? E até porque ele também era um agente da lei que não era da lei, né? Ele não era um representante do povo. Então, o xerife estava ali, ele era responsável pela segurança da população. O caçador de recompensa estava ali para matar o bandido. Ah, mas e a população? Dane-se a população. Então ele era meio que odiado, né? E então assim, é um gênero que, como a gente falou, funciona ainda hoje, né? Tem os seus fãs, apesar da mídia não comentar, de falar muito de fantasia, fala muito disso, daquilo, mas é um gênero que continua sempre, né? Tem a sua força, né? E se você quiser escrever, né, eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma coisa nova, é uma coisa que de repente pouca gente ouve falar, né? E sei que esse é só um sumário do assunto, até porque se a gente fosse comentar, né, sobre de uma maneira bem falando sobre tudo, íamos ficar muito tempo, né? Fica um vídeo muito grande. E, poxa, atualmente com a internet dá para você fazer pesquisa e se aprofundar no que a gente está falando, né, aqui. Então, acho que, né, por hoje é só. Se você gostou, deixa seu like, né? Comenta se você já pensou em escrever, ou se você gostaria de escrever, ou você já leu algum western atual, né? Compartilha com aquele seu amigo que é escritor e não sabe qual tema ele vai escrever, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e até a próxima.